Racismo. Filha denuncia que moradora da Asa Sul proíbe o pai de entrar no elevador social. Eu acho que o motivo principal é o fato de eu ser negra, de a família toda ser negra. Agressão após se negar a usar máscara de proteção, mulher bate em cobrador. Vai, bate mais aí, ó. Quero que a senhora bate, né? Vai. Local reservado para pacientes com Covid-19 na Papuda atinge capacidade máxima. E ainda, pesquisadores estudam relação entre Covid-19 e tipo sanguíneo. Boa noite, eu sou Renata Dourado. Sejam bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. E a gente começa essa edição do Band Cidade com uma denúncia. Uma triste realidade que ainda existe no nosso país: o racismo. Uma mulher servidora pública impedia um senhor de entrar no mesmo elevador que ela. O motivo? Ele é negro. As imagens mostram um homem de 84 anos entrando na portaria do prédio e esperando o elevador. Quando a porta abre, uma moradora impede o idoso de entrar e aperta os botões para o elevador subir o mais rápido possível. Ao sair, ela ainda aperta os botões para o elevador demorar a chegar ao térreo. A família do senhor afirma: esse foi só mais um caso de racismo cometido contra eles. Comigo, ela sempre fez. Comigo, meu marido, meus filhos. Elas sempre se recusaram a usar o elevador conosco. Sempre, sempre, sempre. Isso aí nunca aconteceu. Inclusive, quando eu me mudei para lá, quando ela viu que eu era a nova proprietária do apartamento, sempre se recusou a usar. O caso aconteceu em um prédio da quadra 216, da Asa Sul, considerado de alto padrão. A família denuncia que os casos de racismo duram mais de uma década. A mesma moradora já teria até colocado uma pedra no corredor para impedir a passagem de uma cadeirante de 94 anos. Colocaram pedras super pesadas com o intuito de obstruir a passagem da cadeira. E nós tivemos de subir a cadeira na mão para poder conseguir passar pelas pedras. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, nos primeiros 5 meses deste ano, foram registradas 171 ocorrências de injúria racial. O número representa uma queda de mais de 7% se comparado com o mesmo período do ano passado. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 3 anos de prisão, além do pagamento de multa. O caso do elevador foi parar na Justiça. As denúncias foram levadas ao Ministério Público, que deu início a uma ação penal pelo crime de racismo, mas depois mudou a acusação para crimes de menor potencial ofensivo. Com isso, ela teve de prestar serviços comunitários, além de pagar indenização de R$15 mil. Enquanto o mundo todo grita pela igualdade racial, pelo fim do racismo, pelo fim do preconceito e desse tipo de sentimentos e condutas menores, no caso da minha cliente, todos esses valores maiores foram desprezados e se comparou o crime de racismo a um crime de menor potencial ofensivo num primeiro momento. O Ministério Público confirmou que a mulher foi denunciada por preconceito de raça ou de cor. Como ela não é reincidente, a pena foi amenizada. Além da multa, ela foi obrigada a participar de palestras sobre igualdade racial. Para o MP, crimes de racismo e injúria racial são tratados de forma séria e a instituição trabalha para combater todas as formas de discriminação, seguindo as leis do país. Nós entramos em contato com a mulher que impediu a entrada do idoso no elevador. Ela negou ser racista e, apesar das imagens mostradas, disse que o caso é uma armação contra ela. Isso não tem nem base para ter acontecido. Isso foi uma denúncia baseada em uma armadilha provocada por inimigos, entendeu? De forma alguma eu sou racista, entendeu? Até porque meu pai tem natureza indígena. A pedido da acusada, nós entramos em contato com o advogado dela, mas ele não atendeu nossas ligações. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Olha, existe sim racismo no nosso país e isso é muito cruel. Algumas vezes ele é velado, outras escancarado, como a gente viu aí na reportagem. Impedir que um senhor entre no elevador porque ele é negro é uma atitude inadmissível. É inacreditável que algumas pessoas possam se achar melhor do que outras pela cor da pele. É um assunto que precisa ser debatido amplamente na nossa sociedade. E mais,
As pessoas precisam denunciar. Racismo é crime e a denúncia pode ser feita pelo Disque 100. E a partir de agora, estudantes negros daqui do DF terão direito a 20% das vagas de estágios em órgãos públicos aqui da capital. A norma foi publicada hoje. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, os jovens negros ocupam menos de 30% das vagas de estágio em grandes empresas no país. A nova medida, que reserva 20% das vagas a negros em estágios nos órgãos públicos do Distrito Federal, pretende diminuir essa desigualdade. Para a secretária de Justiça do DF, o novo decreto representa um avanço para a promoção da igualdade racial no DF. Sabemos que a diferença de oportunidade entre negros e não negros ainda é muito grande na sociedade. Com esse decreto, nós da Secretaria de Justiça esperamos avançar para a promoção de igualdade racial, oferecendo qualificação profissional para esses jovens negros que enfrentam mais dificuldades que os demais estudantes no início da sua vida profissional. O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a implantar essa política nos processos de seleção para estágios. Poderão concorrer às vagas os estudantes que se autodeclararem pretos ou pardos no momento da inscrição. Isso aí, olha, uma mulher agrediu um cobrador de ônibus na manhã desta quarta-feira em Ceilândia. Tudo ocorreu porque a mulher teria se negado a usar a máscara de proteção. O momento das agressões foi gravado pelo próprio cobrador, que é funcionário da Expresso São José. Nas gravações, além de dar tapas no homem, a mulher o chama de safado e sem vergonha e chega a pular a catraca. A justificativa para toda a confusão, segundo a mulher, seria que o cobrador teria agredido verbalmente. Vai, bate mais aí, ó. Quero que a senhora bate mesmo, vai. Vou tomar seu jogar lá fora. Bate mais aí. Safado. Depois você fala que eu que ando aqui de você que me agrediu aqui dentro do ônibus aqui, safado. Pode filmar isso aí. Pode filmar quando tô nem aí, ó. Se você me agredir, segura aí, deixa ela filmar aí. Se ela me agredir, ela que sabe. A senhora não pode pular a roleta, por gentileza, volte para trás. Mas algumas pessoas que estavam no coletivo afirmaram que a briga começou após a mulher se negar a usar a máscara de proteção, que é obrigatório aqui no Distrito Federal. A empresa Expresso São José afirmou que está apurando o caso e que vai tomar as medidas cabíveis. E os hóspedes de um dos hotéis mais tradicionais de Brasília foram surpreendidos hoje com o aviso de que deveriam procurar outro local para se hospedar. A ordem veio da Justiça. A notícia de que deveria procurar um novo lugar para se hospedar chegou para o Sandro logo no café da manhã. Eu vi que outros hóspedes que estavam em volta também ficaram surpresos com essa questão de ter que sair do hotel, bem como os funcionários também, né? Eles estavam bem, assim, chateados por conta de ter que sair. A oficial de justiça chegou ao Hotel Nacional com a decisão de despejo e posse do local. Esse hotel foi arrematado por um outro grupo hoteleiro e a gente está fazendo a emissão de posse hoje. O hotel está sendo desocupado. Vamos retirar, todos os hóspedes estão sendo realocados em outro hotel e estamos retirando os pertences pessoais dos antigos donos. E assim que terminar, daremos posse, emitiremos a posse dos novos proprietários. Inaugurado na década de 60, o Hotel Nacional foi leiloado pelo valor de R$ 93 milhões para pagar a dívida da antiga proprietária da unidade que decretou falência. Isso em 2018. Agora, a empresa aqui da cidade que arrematou esse marco histórico de Brasília tomou posse do hotel, que vai permanecer fechado por um tempo. Depois dos hóspedes retirados da maneira mais tranquila possível, o imóvel vai ser lacrado, ele vai ser reformado, revitalizado, é um marco de Brasília esse hotel. Ele vai ser revitalizado e reinaugurado sob uma nova bandeira, com uma nova administração. Além dos hóspedes, os funcionários também tiveram que deixar o local. O futuro deles ainda é incerto. A empresa arrematou o imóvel. A empresa Hotel Nacional S.A., que é uma empresa, os funcionários são dessa empresa. O arrematante ele não tem qualquer tipo de ligação ou responsabilidade com esses funcionários. O Hotel 5 Estrelas tem 10 andares e 347 apartamentos e foi aberto um ano após a inauguração da capital, em 21 de abril de 1961. O prédio já recebeu políticos, diplomatas e celebridades. Edições do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro também foram realizadas no local. Olha, o espaço reservado para tratamento da Covid-19 dentro da Papuda já atingiu a capacidade máxima. Os blocos foram inaugurados pelo GDF no mês passado. O repórter Rodrigo Miranda tem as informações ao vivo. Olá, Rodrigo, muito boa noite.
Boa noite para você também, Renata. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Os 2 blocos localizados no Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário da Papuda, que são destinados a pacientes com coronavírus, aos detentos que estão com a Covid-19, estão operando acima da capacidade máxima. Isso porque, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária aqui do DF, os espaços têm capacidade para receber 400 detentos, mas já estão com 432 presos dentro desses espaços. Os locais foram abertos a pedido do Ministério Público aqui do Distrito Federal, depois daquele boom de casos aí no sistema prisional aqui do DF, onde diversos detentos e também agentes penitenciários contraíram a Covid-19. Mesmo com a capacidade máxima e superada, a Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota para a gente, que eu vou ler um pedaço para vocês aqui, informando que a unidade prisional está seguindo todas as determinações dos órgãos de saúde em relação a distanciamento e separação dos internos durante a pandemia, mesmo com 32 detentos a mais nesses espaços. Isso ainda porque os locais foram limpos e higienizados também, Renata. Ok, Rodrigo, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite. E olha que interessante, um estudo revela a relação entre o tipo sanguíneo e a forma mais grave da Covid-19. Segundo os pesquisadores, pessoas com sangue tipo A correm mais risco quando infectadas. Você sabe qual o seu tipo sanguíneo? Não me lembro, não me lembro. Na verdade, não sei. Acho que é A, se eu não me engano é A. Mas a classificação do sangue pode ser importante para identificar como o corpo enfrenta o coronavírus, segundo um novo estudo europeu. Geneticistas analisaram amostras de quase 4.000 pacientes da Itália e da Espanha. O principal objetivo era encontrar semelhanças de indicadores entre os casos graves, que precisaram de ventilação mecânica. Ao cruzar milhões de dados genéticos, eles descobriram nos pacientes graves um pedaço em comum no DNA, que fica no mesmo gene que define se o tipo sanguíneo do indivíduo é A, B, AB ou O. Os cientistas viram que entre os pacientes tipo A havia uma maior proporção de casos graves. Já os pacientes do tipo O tiveram a menor taxa de complicações, 35% menos em comparação com os outros. A descoberta ainda precisa ser validada por outros estudos. Mas se os resultados forem confirmados, o tipo sanguíneo pode se tornar um novo critério para avaliar o risco em relação à Covid-19, como já fazemos, por exemplo, com os pacientes obesos ou diabéticos. O objetivo dos cientistas é entender melhor por que uma parte da população fica tão doente quando entra em contato com esse vírus. Se lá para frente a gente mostrar que um tipo sanguíneo e até outras coisas foram associadas com maior gravidade, você vai poder selecionar melhor e até quem vai ser isolado, como vai ser feita a quarentena e tudo mais. E você também pode identificar mais rápido uma pessoa que chega no hospital, qual é o risco, né, de maneira mais fidedigna, dela evoluir mal. É isso, e olha, o Hospital Regional de Santa Maria está com 3 equipes de dentistas para atender exclusivamente quem está com Covid-19. No total, são 3 cirurgiões dentistas, 7 residentes e 6 técnicos de saúde bucal para fazer o atendimento nos leitos. Segundo o hospital, os pacientes que estão em estado grave na UTI passam por higienização bucal frequentemente. Assim que termina o atendimento, o espaço passa por uma desinfecção e é preciso esperar até 3 horas para receber o próximo paciente. E olha, o governo lançou um novo protocolo e desaparecimento de mulheres pode ser registrado antes de 48 horas. Os detalhes chegando ao vivo com Cláudio Marcos. Cláudio, muito importante essa mudança aí, né? É isso mesmo, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Como você falou, o governo, então, publicou esse novo protocolo, esse entendimento de ser necessário aguardar pelo menos 48 horas para comunicar o desaparecimento de uma mulher. Então, essa é uma mudança importante, como você falou. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, as mudanças são para padronizar aí em todo o país as investigações e perícias de crimes de feminicídio. A gente lembra que feminicídio é aquele homicídio motivado pelo fato da vítima ser mulher. O documento é direcionado às polícias civis dos estados, aqui do Distrito Federal, e também aos órgãos da perícia criminal. E agora fica determinado que, ao registrar um caso de morte violenta de uma mulher, a autoridade policial, ainda no local do crime, vai definir se há indícios ou não de feminicídio. Renata. Ok, Cláudio, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite. Boa noite. E olha, vamos aos dados atualizados do coronavírus. As informações são da Secretaria de Saúde.
O total de casos confirmados é de 37.252. Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 20 mortes em consequência da doença. Estamos com um total de 495 mortes. O número de recuperados é de 24.699. Foi inaugurado aqui em Brasília o Centro de Operações Espaciais. A unidade vai supervisionar satélites e permitir mais transmissão de dados nacionais. É dessa sala que as Forças Armadas agora têm acesso a cada canto do país. O Centro de Operações Espaciais do Brasil monitora todos os satélites que prestam serviço para o governo. Já está preparado para receber dados de programas futuros, como o Carpones, que vai passar informações para o agronegócio e ficará de olho na Amazônia. O mais importante, no entanto, é o SGDC. Lançado em 2017, é um equipamento com tecnologia brasileira e geoestacionário, ou seja, monitora 24 horas por dia o território nacional. Permite, por exemplo, que soldados em operações especiais fiquem em contato permanente, mesmo em áreas remotas. Os militares podem usar apenas 30% da capacidade do satélite. Os outros 70% são reservados a projetos totalmente civis. Entre eles, uma das prioridades do governo: levar internet de banda larga a todas as mais de 5.500 cidades do país. Brigas judiciais e ajustes na infraestrutura atrasaram por mais de 2 anos o início do programa. Até agora foram gastos mais de 3 bilhões de reais. O SGDC leva informação, conhecimento e segurança a todos os brasileiros. Ele permite ao governo ampliar a capacidade de conexão de internet em banda larga para universidades, escolas, hospitais, centros de pesquisa e outros pontos de interesse público. O presidente usou máscara durante todo o evento. A Justiça de Brasília obrigou Jair Bolsonaro a cumprir a lei do Distrito Federal, que estabelece multa de até R$2.000 para quem estiver sem proteção nas ruas ou em locais onde há aglomeração de pessoas. E você vai ver a seguir: incêndio na estrutural atinge 3 barracos. Agora você acompanha imagens ao vivo da EPNB. Você acompanha aí com essas imagens ao vivo que houve um acidente entre o carro e uma moto. Portanto, quem puder evitar esse trajeto, melhor ainda, né? Agora são 7 horas e 7 minutos. Eu espero você. O Ministério Público recomendou à Secretaria de Transporte e Mobilidade que os ônibus rodem com no máximo 50% da ocupação máxima. As informações chegando ao vivo com Leandro Aislan, direto dos estúdios da Band News FM. Aislan, é importante essa medida, né? Até mesmo para evitar o contágio dentro dos ônibus, né? Exatamente, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios quer exatamente, com essa medida, tentar reduzir o contágio aí pelo coronavírus nos ônibus. Na recomendação, o órgão pede aí que as empresas façam remanejamento dos ônibus para evitar aí a superlotação, né? O órgão deu então 3 dias para que a Secretaria de Mobilidade responda quais as medidas serão adotadas a respeito, né? Além disso, o MPDFT cobra fiscalização da CEMOB, né, da Secretaria de Mobilidade, das medidas de higienização dos coletivos durante a pandemia, determinação que foi feita, inclusive, por uma lei que já foi promulgada, viu? De acordo com uma pesquisa de iniciativa do Instituto de Fiscalização e Controle, feita entre o dia 1º e até o dia 18 de junho, o último dia 18, 81% dos passageiros responderam que não é possível manter distância entre os usuários durante as viagens nos ônibus aqui do Distrito Federal. E, além disso, cerca de 73% afirmam que não há controle no embarque do número de passageiros e também do uso de máscaras. A Secretaria de Mobilidade informou, sobre esse questionamento, que vai analisar as recomendações para tomar as providências cabíveis. Renata. Muito importante. Obrigada, Leandro. Boa noite. Boa noite. E olha, um incêndio na estrutural atingiu pelo menos 3 barracos nessa terça-feira. Isso foi na Chácara Santa Luzia. Por sorte, ninguém se feriu. Uma grande cortina de fumaça se formou, assustando a população. Um desespero registrado em vídeo. Olha aí, gente, o desespero, olha o desespero disso.
Nesta quarta-feira, foi possível ver a proporção do incêndio. A estrutura foi completamente consumida pelas chamas que começaram na tarde passada. O fogo começou na casa do senhor Rosenilton de Jesus e se espalhou atingindo mais 2 barracos. No momento do acidente, não tinha morador nas casas e ninguém ficou ferido. Porque a solução agora é não deixar espalhar esse fogo para as outras casas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local, mas as chamas já tinham sido apagadas pelos vizinhos. As causas do incêndio só devem ser esclarecidas após a realização de perícia, mas os militares retiraram um botijão de gás que explodiu em um dos barracos. Agora, o senhor Rosenilton pede ajuda para poder reconstruir a casa. Acabou tudo, só sobrou a vida e a roupa do corpo. Então, se nós estamos precisando de tudo, quem tiver em condições de ajudar e puder ajudar nós em qualquer coisa, nós ficamos muito agradecidos. É isso. Fica aí o apelo. Quem puder, quiser ajudar, pode ligar para o número 99650-5577. Melhor, vou repetir, hein? 99650-5557. 99650-5557. E você vai ver a seguir, 25 pessoas morreram este ano aqui no DF por causa da dengue. Agora você acompanha imagens ao vivo da Ponte JK. São 7h13. Eu espero você. E não é só o coronavírus que preocupa, o DF enfrenta também uma antiga guerra contra a dengue. Já são 25 mortes pela doença só este ano e quase 38 mil casos. O Vitor, que faz parte da estatística de moradores do DF que foram infectados pelo Aedes aegypti, ainda lembra como enfrentou a doença. Mal conseguia levantar da cama alguns dias, tive completa perda de apetite e às vezes quando eu conseguia comer alguma coisa o sabor não era bom. Foi um período ali de 10 dias bem complicados, na verdade. De acordo com especialistas, um dos motivos para o aumento de registros se deve ao fato da maior circulação do sorotipo 1 do vírus, que tem mais facilidade de propagação, mas tem menos chances de matar. Mais ou menos a cada 4 anos, a gente tem uma epidemia maior de dengue. Em geral, esse número de casos maior está associado com a introdução de um novo sorotipo na população. Então, que a população não tem, ainda não foi exposta àquele sorotipo e ele consegue espalhar muito rápido, porque tem muita gente suscetível àquele sorotipo. Então isso não acontece só no Distrito Federal, como no país inteiro, mas também existe, às vezes não é um novo sorotipo, mas é o mesmo sorotipo, por exemplo, do ano passado, porém nesse ano teve condições mais favoráveis de calor e de chuva também. Ceilândia, Santa Maria, Gama, Taguatinga, Samambaia e Guará são as regiões com maior incidência de dengue aqui no Distrito Federal. A Subsecretaria de Vigilância à Saúde tem feito ações para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, como a vistoria em casas e áreas públicas, mas também impede que a população tome os cuidados necessários dentro de casa. A principal medida é evitando o acúmulo de água parada. E isso deve ser feito dentro do domicílio, ao redor do domicílio e em áreas públicas. Dentro do domicílio, evitando, por exemplo, plantas em que você bota nos pratinhos água para o crescimento das plantas ou qualquer recipiente que acumule água, onde o mosquito pode depositar os seus ovos. E agora vamos ver como fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Olá, Renata, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O ar seco toma conta do centro-oeste do Brasil, principalmente Goiás e Mato Grosso. Nos próximos dias tem previsão de chuva em Mato Grosso do Sul por causa do avanço de uma frente fria. Em Brasília, amanhã, quinta-feira, terá sol e máxima de 26 graus. Até o fim de semana, a temperatura vai alcançar os 28 graus e nada de chuva na capital do país, o que é bem natural nesta época do ano. E agora vamos falar da nossa promoção. Você quer ganhar um dia de princesa? Então participe. Mande para a gente um vídeo curto, de no máximo 30 segundos, dizendo por que você merece esse dia de princesa. A ganhadora passará por essa transformação no Salão Visu, que fica em Águas Claras. Mas é claro, só depois que os salões forem reabertos e houver mais segurança para os frequentadores. Então participe. Anote o nosso WhatsApp, 99976-9204.
É isso, lembrando que você tem um canal direto com o Band Cidade. A gente quer saber como anda a sua rotina nessa quarentena, então mande também vídeo aqui pra gente. Anote o nosso telefone 999769204. É isso, muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o Jornal da Band. Boa noite, te vejo amanhã. Tchau, tchau.